Você com certeza conhece essa imagem, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. O que talvez você não saiba é que muito provavelmente ela só se tornou um dos quadros mais conhecidos do mundo porque ela foi roubada. Inclusive, depois do roubo, o lugar que era reservado a ela lá no Museu do Louvre foi mais visitado do que todas as outras artes que lá estavam. Dá pra acreditar nisso, curioso? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar melhor essa história. Saudações, bando de curiosos! Eu sou o Carlos Alves, o narrador curioso. Estas são as nossas redes sociais. Se você ainda não é um inscrito deste canal, aperte o botão de se inscrever e venha se tornar um curioso de carteirinha. Agora, se você já é um curioso de carteirinha, deixe o seu like e compartilha com os nossos amigos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! É bem estranho imaginar que essa imagem tão famosa na nossa época já teve dias bem mais modestos. Na verdade, ela nem chamava tanto a atenção lá na França, onde ela estava guardada e exposta no Museu do Louvre, muito menos no restante do mundo. Tudo isso porque ela não é exatamente como nós imaginamos. Eu não sei você, mas eu não sabia que ela mede apenas 53 por 77 centímetros. Só a título de comparação, se nós colocarmos ela ao lado de outra obra bem famosa de Da Vinci, A Última Ceia, que mede 460 por 880 centímetros, a diferença de tamanho é gigantesca. E esse foi o suposto motivo do ladrão ter roubado ela e não uma outra obra. Ele não entendia nada de artes, mas ele havia trabalhado no museu alguns anos antes, e foi ele quem instalou os vidros que protegiam a obra. E sabendo que poderia levantar uma boa grana com o quadro, e por ele ser bem pequeno, relativamente seria mais fácil de carregar, ele viu então uma boa oportunidade e, como um gatuno, meteu a mão. Na época do roubo, houve uma cobertura muito grande por parte da imprensa. No mundo todo, só se falava nesse assunto. Por isso, muitas lendas surgiram e alguns filmes atuais foram inspirados neste caso. Até o famoso pintor Pablo Picasso está envolvido nessa história do roubo. Após ouvir esse relato, algumas perguntas surgem. Por exemplo, quem foi que roubou a Mona Lisa? Como ele fez isso? E será que o ladrão era mesmo um gênio do crime, como Hollywood descreve? É o que vamos ver a partir de agora. Caso celebridade. Nos nossos dias, quando um famoso faz algo que chama a atenção, logo ele vira notícia em todos os lugares. Na época do roubo, não era diferente. Mas isso só acontecia com pessoas, não com objetos ou propriedades. De repente, o quadro A Mona Lisa se tornou uma celebridade. E você pode estar pensando... É claro que teria bastante repercussão. Era o roubo da Mona Lisa. Mas não, curioso. O quadro era um qualquer naquela época. Ele se tornou a pintura mais famosa do mundo por causa do roubo. A Mona Lisa ficou perdida por 2 anos. E nesse período teve tanta cobertura da mídia mundial sobre esse caso que a fama dela a cada dia que passava crescia ainda mais. A imagem começou a ser vinculada em selos postais, caixas de chocolates, anúncios publicitários, enfim, onde as pessoas podiam ver a imagem, ela era divulgada acusando o roubo. Nesse período de 2 anos, multidões começaram a ir ao Louvre só para ver o local vazio onde deveria estar a Mona Lisa. Um fato curioso é, os jornais já tinham dado todas as informações possíveis sobre esse caso. Mas como o assunto estava rendendo bastante, começaram então a espalhar, abre aspas, as fake news. É curioso, em 1911 essa prática já era regulamentada. Fechar aspas. Se existisse um Twitter naquela época, com certeza o Top Trends ela seria a primeira posição. Foi aí então que surgiram as primeiras lendas sobre o ladrão da Mona Lisa. Quem foi o ladrão? Já ouviram falar no famoso pintor Pablo Picasso? Então, não foi ele quem roubou, mas ele foi preso e acusado de ser o ladrão. Depois de algumas semanas, ele foi inocentado e livre das grades. E em 1913, o verdadeiro ladrão foi preso enquanto tentava vender a obra para um colecionador. O nome do ladrão era Vincenzo Perugia, um italiano que havia trabalhado no Louvre 1 ano antes do roubo.
Depois que foi preso, ele alegou que só roubou a obra para poder devolver ao país dele, a Itália, já que as informações que ele tinha era que Napoleão Bonaparte havia roubado a Mona Lisa e levado para a França por meio de contrabando. O que na verdade não aconteceu. Ela foi comprada por uma boa quantidade de dinheiro pelo rei francês Francisco I no século XVI. E essa história de devolver à Itália também não colou, já que ele foi pego tentando vender a obra. E também ele tinha uma lista com vários colecionadores que seriam compradores em potencial. Como foi o roubo? E aí, será que realmente tudo aconteceu como os filmes costumam descrever? Não, curioso. Na verdade, tudo foi muito simples, mais simples do que você possa imaginar. Na verdade, Perugia nem era ladrão. Esse cara deu o verdadeiro sentido à frase: a ocasião faz o ladrão. Como eu mencionei há pouco, ele trabalhou no museu um ano antes, e entre os trabalhos que ele realizou estava a instalação da porta de vidro, que tinha como objetivo dar mais segurança às obras de arte. E como ele sabia instalar, é claro que ele também sabia retirar a porta e entrar no local sem ser incomodado. E tinha várias obras de arte que já eram famosas no local, e ele poderia roubar qualquer uma delas. E como ele não conhecia nada de arte, resolveu pegar a menor, porque seria mais fácil de carregar e também seria mais fácil dele esconder e vender depois. E mal sabia ele que o seu ato faria a Mona Lisa uma das obras mais famosas até os nossos dias. E você, pessoa curiosa, sabia desse acontecido? O canal do Curioso também é cultura. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se inscreva e ative o sino de notificações. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.